Olá, eu novamente retornei a este curso de vocalização de poemas do corpo de voz e novamente não quer dizer assim que vocês estavam morrendo de ansiedade para ver o meu retorno, mas enfim, estou aqui para mais uma sequência de 4 aulas. Lembrando que fiz neste curso a primeira sequência de 4 aulas, a que seguiu uma aula da Maria Rita Paixão, tratando do trabalho de voz, dos exercícios para preparar o corpo e também preparar a voz ao trabalho de vocalização. Exercícios, sobretudo, necessários quando você vai fazer uma apresentação, conforme o corpo de voz faz. Depois da Maria Rita Paixão, apareceu o professor Wilton Júnior, o Tom, que apresentou uma sequência de 3 aulas que retoma e aprofunda algumas discussões que apresentei, sobretudo tratando de conceitos a respeito dos tipos de vocalização. Chama a atenção que o professor Wilton observou constantemente que os conceitos que trabalhamos aqui em nosso curso não são estanques, não são fechados, não são estruturas que você tenha que seguir que possa reger a vocalização, porque há variações. A respeito dessas variações, o próprio Tom observa que, em geral, quando vocalizamos, trabalhamos de diversas maneiras, trabalhamos com todos os tipos. Não deixamos de fazer uma vocalização branca, um processo performático. Também não deixamos de fazer uma vocalização recitatória. Enfim, variamos sempre. Então, a nossa proposta é mais para introduzir os conceitos, deixar claro a sua abertura e chamar a atenção para como podem orientar o trabalho de vocalização. Assim, depois, a Elis Regina apresentou a vocês 2 aulas sobre o poema e o seu contexto em sua realidade social, histórica, política, que pode também servir para orientar a vocalização. Não é imprescindível, mas pode despertar em alguém tanto uma reflexão quanto um sentimento, algo que cause em você alguma espécie de impacto, algo que seja assimilado por você e termine se replicando, aliás, ganhando voz no seu processo de vocalização. Chama a atenção que faço a sequência de 4 aulas, uma nova sequência que começa com este vídeo, mas que depois a Maria Rita volta com mais exercícios para a voz, para o corpo da voz, assim como o professor Wilton Júnior, o Tom, também volta com mais algumas aulas, com as análises que ele faz, e são análises abertas, muito cuidadosas, muito bem detidas, mas abertas, a respeito da leitura de trabalhos de vocalização realizados, como o trabalho dos vídeos que postamos na ação Corpo Quarentena, aqui do Corpo de Voz. Espero que estejam acompanhando a ação no Instagram, Corpo de Voz, @Corpo de Voz, também no Twitter, @Corpo de Voz, Corpo de Voz no Facebook e Corpo de Voz aqui no canal em que vocês estão, no YouTube. Pedimos que continuem acompanhando, curtindo e divulgando. Se não assinaram o nosso canal, assinem. Se você está vendo esta aula deste curso, digamos assim, começando agora, escreva para o nosso e-mail, corpodevoz@gmail.com, repetindo, corpodevoz@gmail.com, e peça a sua inscrição. Basta enviar o nome completo e garantimos a sua inscrição. Você passa pelas demais aulas, volta os vídeos e vê as outras aulas. Divulgue, chame colegas, amigas, amigos, enfim, parentes, aderentes e o que mais vocês quiserem, alienígenas, enfim, como quiserem. Bom, vou, sem mais delonga, apresentar para vocês 3 queridíssimas poetas notáveis, poetas que, penso eu, embora já mereçam bastante destaque, vão com o tempo ter cada vez mais destaque. Escrevam, anotem o que eu estou dizendo.
elas vão cada vez mais a um reconhecimento. São 3 vozes notáveis da poesia brasileira contemporânea. São as 3 daqui de Goiás, radicadas aqui em Goiás. Uma delas não é aqui de Goiás, originalmente, mas isso não importa, importa mais que está radicada aqui. Vou apresentar as 3, digamos assim, numa ordem alfabética. Primeiro, Jane de Souza, que também é vocalizadora do Corpo de Voz, autora deste maravilhoso livro, Lâminas, edição deste ano, 2020, da Martelo Casa Editorial. Na sequência, ainda na ordem alfabética, este livro, Taipografia, de Fernanda Marra, edição de 2019, também da Martelo Casa Editorial. A Fernanda Marra também é vocalizadora do Corpo de Voz. E, na sequência, este livro de Thaís Monteiro, de 2017, da RF Edições, Modus Operandi. Thaís Monteiro também é vocalizadora do Corpo de Voz e dirige o grupo Poesia que Gira, que frequentemente trabalha em conjunto conosco do Corpo de Voz. Eu vou apresentar de cada qual um poema do livro, algo que penso que poderia ser representativo do livro, embora isso seja quase um absurdo, né? Um poema como representativo de um todo, mas que dá a saber, faz com que vocês possam conhecê-las, se interessar pelo livro, o livro da Jane, Lâminas, o livro da Fernanda, Taipografia. Vocês podem conseguir acessando a página da Martelo Casa Editorial no Facebook, também pode conseguir pela Amazon, e o livro da Thaís Monteiro vocês podem conseguir por ela mesma. Eu não sei dizer, não fiz essa busca, se a RF Edições ainda mantém no catálogo, mas vocês podem procurar Thaís Monteiro no Instagram, no Facebook e entrar em contato com ela. Assim como vocês podem procurá-la pela Bibliofuscoteca, que é um projeto maravilhoso de ação cultural e educativa para a formação de público leitor, que se dirige às periferias aqui em Goiânia e região metropolitana, bem como no interior de Goiás. Se pudesse, acredito que a Thaís Monteiro e o seu Fusca atravessariam o país e a América. Enfim, é um trabalho maravilhoso. Vou começar por taipografia, apresentando um poema, eu marquei com um guardanapo. O poema está na página 47, se chama Biônica. Delírio de formiga já foi assim. Carcaça estirada ao sol, pousando de lagartixa. Eita! Lagartixa deve ser uma lagartixa larga, né? É lagartixa. Enfim, cometi uma metátese. Vou repetir. Biônica. Delírio de formiga já foi assim. Carcaça estirada ao sol, pousando de lagartixa no jardim. Agora nem é preciso se espremer pelas frestas. O sol abrasa tudo, explode a todos, penetra a mais recôndita aresta. Quem está na chuva, finge, quer se bronzear. Problemas são os trópicos, o envelhecimento precoce, as doenças venéreas, o câncer na superfície. Vou repetir só essa estrofe, para ir para o meu comentário e refazer a vocalização. Problemas são os trópicos, o envelhecimento precoce, as doenças venéreas, o câncer na superfície, no rabo e por dentro da pele, os raios UVB e UVA. Bom, eu já havia falado nas minhas aparições anteriores de minha preferência pela vocalização cortada, a vocalização que dá ênfase à passagem entre os versos. E eu acabei de fazer isso aqui.
E alguns casos, como por exemplo a poética de Fernanda Marra, até convidam a isso. Raramente você vai encontrar, raramente não, com menor frequência, que é diferente de raramente, você vai encontrar na poesia de Fernanda Marra poemas cuja composição entre os versos sinalizam para uma cursividade. Poemas cuja passagem de um verso a outro funcionam de uma maneira que lembraria o prosaico. A Fernanda tem um rigoroso corte de versos. Decerto de alguma educação, que sem dúvida, né? A que ela tenha se voltado, tenha sido acometida e se voltado no processo de trabalho. Acometida porque na formação poética isso acontece. Vamos tendo conhecimento da poesia e por afecção terminamos assimilando mais certas práticas poéticas do que outra, desenvolvendo um certo gosto, de sorte que, tornando-se poeta, passamos algo que a reimprimir em nossa expressão poética aquilo aprendido. E no caso da Fernanda, nesse aspecto do ritmo ao corte do verso. Muito bem marcado. Observem o processo de passagem dela. O delírio de formiga já foi assim, como se você perguntasse. Assim como? Aí o próximo verso responde. Carcaça estirada ao sol. Pronto. No entanto, há um terceiro verso que diz de que modo essa carcaça se encontra. Voltando ao primeiro verso, delírio de formiga já foi assim, ela faz um verso, e para responder assim como, outro verso, carcaça estirada ao sol. E complementando, dizendo modo, de que modo? Pousando de lagartixa no jardim. Isso é uma estrofe. Na estrofe seguinte, agora nem é preciso. Aí você pergunta, o quê? Aí vem o próximo verso. Se espremer pelas arestas. Não é preciso se espremer pelas arestas. Por quê? Próximo verso. É o terceiro. O sol abrasa tudo. Expõe a todos. Terminou. Mas ela faz novamente um complemento. Além de o sol abrasa tudo, expõe a todos, outra coisa faz o sol. Que coisa outra faz o sol? Penetra a mais recôndita aresta. Observaram? Eu fiz duas estrofes, 3 versos. A primeira tem 3 versos, a segunda 4 versos. Então tá um processo que é de, digamos assim, de complementação. É um processo hipotático, né? Um verso imediatamente posterior ao outro está subordinado na sua composição de sentido em relação àquele que veio antes, né? O imediatamente anterior. Então, existe um verso que subordina um outro e assim consequentemente, né? Um processo que dá progressão ao poema. E sempre o término do verso, o corte do verso. Isso é muito frequente na poesia da Fernanda. Conheçam o livro dela. A Fernanda é, sem dúvida, uma das maiores poetas brasileiras hoje. Vocês, da língua portuguesa até diria, tá? Apesar de estreante com taipografia. Mas é uma poeta de vasta experiência. Pratica desde muito jovem. Tem um volume de produção extenso que não se limita a este livro. Tomara que se torne público o quanto antes. Mas, enfim, eu dizia, ela tende a essa prática de cortar o verso num ponto em que ele sugere, indica, implica, assinala, enfatiza, sublinha uma complementação que se dá por essa forma hipotática que é da subordinação, via de regra. São processos que provavelmente ela assimilou ao longo de sua prática. Não estou dizendo que ela pense nisso ao produzir necessariamente, porque uma vez assimilado se torna íntimo, não é mecânico, íntimo.
e algo que intuitivamente se faz. Mas um dia foi pensado por ela, foi aprendido e trabalhado. Eu gosto muito, sobretudo porque, como eu disse, convida a uma vocalização do tipo cortada. Tá? Então, acaba você observar. Isso é muito comum em versos paratáticos, conforme já falei. Aqueles versos que têm sentido completo. A unidade sonora, que é o verso, coincide com a unidade semântica. Na poesia contemporânea brasileira, vejam isso em Manuel de Barros, já falei a respeito. A parte da poesia do Mário de Andrade, de quem o Manuel de Barros é devedor, também é assim. Assim como a poesia do Raul Bopp, poeta modernista menos conhecido que o Mário, de quem o Manuel de Barros também é devedor. Agora vou para Jane de Souza. No caso da Jane, eu já havia selecionado alguns poemas aqui do Lâminas, lançado neste ano. Mas em conversa com ela, terminamos fazendo um acordo do poema que está na página 51. É um poema sem título. É muito comum não ter título nos poemas da Jane. Assim como é comum uma prática de poema cursivo, como se fosse um texto em prosa, um poema em prosa. Fernanda Marra faz isso também. E a Thaís Monteiro faz isso também. E eu diria, mas eu falo disso em uma outra situação, que é possível, inclusive, mais no caso da Fernanda do que no da Jane e no da Thaís, algo que cortar o poema que é cursivo em versos. É mais possível, está mais sugerido, mais intuitivo na Fernanda, um pouco menos na Jane e um pouco mais na Thaís. Mas isso é um outro tipo de assunto sobre os poemas prosaicos, por assim dizer, ou escrito cursivamente como se fosse prosa. O poema da Jane, um poema curto, um poema de 4 versos, que é o seguinte. Eu não estou esquecido de revocalizar ou vocalizar novamente o poema da Fernanda, tá? Uma sobra, uma hora, uma tormenta. Essa voz baudelariana que espuma minha boca, meu cílio, minha bruma. Não tem paz, não tem som, é voz detenta. Esse é um outro caso que me agrada muito, não só por ser a poesia da Jane, que conheço desde o início, quando ela começava a ensaiar a sua prática, mas também porque convida bastante, e é típico da poesia da Jane, a vocalização cortada, por conta da produção de corte do verso e do ritmo. E eu vou falar algumas coisas muito ligeiramente aqui ainda sobre isso, que é o seguinte, que exige, vamos dizer assim, um certo conhecimento. Não é, o que eu vou dizer, não é imprescindível a vocalização. Para que vocês entendam o que eu vou dizer, eu vou apresentar um conceito, tipicamente, é muito conhecido, que é o conceito de ritmo trocaico, do troqueu. Produz o verso trocaico, que funciona com uma sílaba longa seguida de uma sílaba breve, que em português e línguas prosódicas como a nossa, tipo francês, espanhol, italiano, enfim, produz um efeito de sílaba tônica seguida de sílaba longa, átona. Se você observar um grande volume de palavras da língua portuguesa, notadamente palavras, digamos assim, parassilábicas, palavras com sílabas pares, via de regra é tudo troqueu. Assim, um volume gigante. E isso conhecido com as palavras paroxítonas da língua. Tônica, átona. Tônica, átona. Num ditongo, numa palavra de 4 ditongo, não, num dissílabo, num tetrassílabo, pretônica, átona, pretônica, tônica, átona. Átona, pretônica, tônica, átona.
de sorte que se eu quebrar no meio, a átona inicial vira tônica, a pré-tônica vira átona. E a tônica permanece e a átona final também permanece. Então, esse processo é extremamente comum na língua portuguesa. É quase impossível escrever, para não dizer que é impossível, mas é quase impossível escrever em português sem usar troqueu, tá? Assim, não precisa fazer força para isso. Vai acontecer. Tá? Vai acontecer. Mas a Jenny, ela organiza troqueus aqui. Uma, sobra, uma, hora, uma, e aí tormenta. Os tritongos dariam em peões. Aí o verso, o ritmo é peônico. Esse é um peônico de segunda, extremamente comum em português. Átona, tônica, átona. As paroxítonas. As paroxítonas agrupam a maioria gigantesca das palavras da língua. Inclusive, o português tem aquela regrinha formal de acentuação mediante exceção, é porque a regra é paroxítona e o resto é exceção, daí vem as acentuações. E em alguns casos, paroxítonos acentuados por diversos fundamentos de origem da palavra, né, por diferenciação, enfim, por uma série de motivos. Mas assim, o peônico típico, né? 3 sílabas, átona, tônica, átona. Isso é quase impossível de acontecer também, de não acontecer, você escrevendo em português. Troqueu, peônico de segunda porque a tônica está na segunda posição. Troqueu, peônico de segunda. Uma sobra, uma hora, uma tormenta. Uma sobra, uma hora, uma tormenta. E daí ela vai repetir esse processo mais adiante, no terceiro verso. Minha, troqueu. Boca, troqueu. Aí, meu cílio. Meu cílio vira uma palavra trissilábica, levando em conta meu como sílaba, si como outra e liu como outra. Então, átona, meu, si, tônica, liu. Peônico de segunda. Minha, troqueu. Bruma, troqueu. Aqui, usando monossílabos para fazer troqueus. Todos monossílabos tônicos, e aí um vai prevalecer como tônico. Fica um pouco de onde você joga o acento, né? Aqui, jogando o acento para o não, que seria o mais comum, mais típico, o mais recorrente no português, por força das paroxítonas. Não tem. Paz não. Tem som. É voz. Não tem. Paz não. Tem som. É voz. Aí, detenta. Peônico de segunda, que nem tormenta. Além de se organizarem harmonicamente pela rima de eta, eta, se organizam ritmicamente como peônicos de segunda. A última palavra do primeiro verso e a última palavra do último verso. Com estrutura idêntica. Troqueu, troqueu, troqueu. 1, 2, 3, 4. É isso. 1, 2, 3, 4, 5. Sendo 5 troqueus no primeiro caso. E 1, 2, 3, 4 no segundo caso. Tormenta, detenta, o peônico. Os dois versos, o terceiro verso que eu já apresentei, minha boca, troqueu, troqueu, meu cílio, peônico, minha bruma, troqueu, troqueu. Estrutura semelhante ao do último verso, 4 troqueus, mas com o peônico movido do final para o meio. E inclusive está no meio, porque é troqueu, troqueu, peônico, troqueu, troqueu. Cria uma variação do ritmo, quebrando a monotonia. O segundo verso, essa voz baudelairiana que espuma, é um pouco mais complexo, mas esse processo se replica. Né? Essa é um troqueu. Voz bol, é troqueu, o voz com bol, baudelaire. Aí, dele, troqueu. Rian, Rihanna. Aí o Ria,
e o na, troqueu. Quespum. Aí, quespum vira troqueu. E com essas duas, e puma vira troqueu. Então fica todo troqueu, 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 mas não por palavras, por sílabas que vão entre as palavras se combinando. Quebrando novamente a monotonia de só manter troqueu ou troqueu com o pé único no final. Uma sobra, uma hora, uma tormenta. Essa voz baudeleriana que espuma, minha boca, meu cílio, minha bruma, não tem paz, paz não, tem som, é voz, detenta. E, por fim, essa aula que se alonga, apresentação, conversa, eu vou apresentar de modus operandi de Thaís Monteiro o poema homônimo ao livro, chamado Modus Operandi, portanto, que se encontra na página 39. Lembrem de ler todos. Peçam lâminas e taipografia, martelo, casa editorial. Vai lá no Face ou na Amazon e peçam o livro. Procurem Thaís Monteiro, Thaís com TH, o Z com S, Thaís Monteiro, Facebook, Instagram ou Bíblia ou Fuscoteca, que vocês a encontram também. Peçam um livro, leiam. Leiam. No futuro vocês vão se arrepender de não terem a oportunidade de agora, no começo, conhecer 3 das maiores vozes da poesia brasileira contemporânea. Estou avisando. Modus operandi. Tinha por hábito escrever todo dia. Cada palavra observar com cuidado. Furiosamente tomava a matéria, munido de faca, serrote e machado. Tinha por hábito escrever todo dia. Com as mãos o peito alastrava, expunha intestinações de fala, sangrava a metáfora viva sem pena. Tinha por hábito escrever todo dia, arrancava da face a boca e os olhos, desarticulava cada parte dos ossos, depois alinhava sobre a escrivaninha. Tinha por hábito escrever todo dia, o mesmo padrão sempre cruel, rasgando verso a carne bruta, nullum crimen sine conducta. Novamente, a minha escolha compromissada, né? É a escolha de poema que convida a vocalização cortada. Porque a Thaís tem um processo de formação, também conheço desde o começo, inclusive li esse livro antes de chegar à forma livro, antes de ser premiado, né? Tem uma menção honrosa da União Brasileira dos Escritores, Seção Goiás, Bolsa de Publicação Hugo de Carvalho Ramos, a edição de 2015. É da formação dela aquilo que falei sobre a formação da Fernanda. Talhar o verso para o corte. Tinha por hábito escrever todo dia. Esse é um verso paratático, né? A unidade sonora, que é o verso conhecido com a unidade semântica. Daí ela vai fazer o quê? Acrescentar coisas. Adjuntar coisas. Cada palavra observar com cuidado. Furiosamente tomava a matéria, munido de faca, serrote e machado. Tinha por hábito escrever todo dia, e o que fazia durante esse hábito? Observava as palavras com cuidado. Cada palavra observar com cuidado. E de que modo fazia isso? De modo furioso, furiosamente tomava a matéria. E usava alguma coisa para isso? Munido de faca, serrote e machado. E todo esse processo que estou equacionando, por assim dizer, né? É horrível dizer equacionando, parece que eu esquartejei o poema, mas no Frigidisol faz isso mesmo. Mas enfim,
Eu fiz na primeira estrofe, mas ele se repete. São 4 estrofes de 4 versos. Tá? E tem até uma extensão muito próxima aos versos. Uma extensão escrita e vocal. Tá? Uma coisa nem sempre dá na outra. Você pode encontrar versos com extensão escrita grande e extensão escrita curta, mas a extensão vocal ser idêntica ou semelhante. Tá? Isso pode acontecer. Somente você colocar um número, 1950. É uma coisa que se escreve desse tamanho, mas que se fala, a produção vocal é muito mais extensa do que dizer formiga, que é uma palavra bem maior, né? Em dizer 1950. Tá? Só para que vocês entendam que a extensão escrita não é necessariamente coincidente com a extensão vocal. Esses tipos de observação são próprias, né, da vocalização para poemas, em especial esses poemas que eu chamei a atenção dessas queridas poetas, que têm o orgulho de conviver no corpo de voz e em outros ambientes, por terem esse cuidado desde o processo, a gente mapeia isso vocalizando, lendo, no silêncio ou não, de terem o cuidado de marcar o ritmo a partir de algum tipo de estratégia de corte de verso, que, como eu disse, convida a vocalização cortada, a minha preferida, o que não impede, como vou fazer com o poema da Fernanda, que fiquei de vocalizar para terminar, vocalizar novamente, o que não impede de fazer isto, uma leitura cursiva. Delírio de formiga já foi assim, carcaça estirada ao sol, pousando de lagartixa no jardim. Agora, nem é preciso se espremer pelas frestas. O sol abrasa tudo, expõe a todos, penetra a mais recôndita aresta. Quem está na chuva finge, quer se bronzear. Problemas são os trópicos, o envelhecimento precoce, as doenças venéreas, o câncer na superfície, no rabo e por dentro da pele, os raios UVB e UVA. Mas faço cortada para encerrar, conforme eu disse, o poema convida e é de preferência. Biônica. Delírio de formiga já foi assim. Carcaça estirada ao sol, pousando de lagartixa no jardim. Agora nem é preciso se espremer pelas frestas. O sol abrasa tudo, expõe a todos, penetra a mais recôndita aresta. Quem está na chuva finge, quer se bronzear. Problemas são os trópicos, o envelhecimento precoce, as doenças venéreas, o câncer na superfície, no rabo e por dentro da pele, os raios UVB e UVA. É isso, obrigado, até o próximo vídeo, quinta-feira, um abraço, fiquem em casa, desejo saúde e continuem ignorando o presidente. Até mais.